Fala, meu consagrado ou minha consagrada. Então hoje a gente vai chegar aqui no raciocínio, falar um pouco mais se vale a pena ainda investir em Via Varejo, em Oi, ainda esse ano, em 2020. E para olhar de frente para os números e chegar à conclusão se compensa ou não, a gente precisa olhar para os resultados das empresas, olhar para as dívidas, fazer uma apresentaçãozinha rápida para você chegar à conclusão junto comigo se ainda está compensando investir nessas duas empresas. Então agora vamos falar da Oi BR, para saber se ela também está compensando. A Oi todo mundo conhece, é uma empresa de telecomunicações, de telefonia, ticker Oi BR3 e Oi BR4, deu uma saltada recentemente, então provavelmente você deve estar curiosão ali para saber um pouco mais sobre a empresa. Então, quais são os produtos e serviços prestados pela Oi? A gente tem telefonia fixa e móvel, banda larga, TV por assinatura, transmissão de dados, provedor de internet e serviços de fibra ótica, que é a Infraco, que eu vou trazer um detalhezinho muito legal aqui para você. Então, a situação financeira da Oi, peguei aqui todos os prejuízos da empresa também desde 2016. Em 2016, a empresa apresentou um prejuízo de 7,12 bilhões de reais. 2017, 6,65 bi. 2018, 3,34, deu uma amenizada, mas 2019 veio boladão, 9 bi de prejuízo. E agora juntando o primeiro trimestre e o segundo trimestre de 2020, tanto os resultados financeiros da empresa do primeiro e do segundo trimestre, a gente tem um prejuízo acumulado de 9,68 bilhões de reais. Olhando para a dívida da empresa, a gente vê no acumulado histórico aqui que ela tem uma capacidade muito grande de renegociar suas dívidas. Em 2016 a gente teve uma dívida líquida ali de 48 bilhões de reais. Em 2017 essa coisa se agravou para 54 bilhões. Agora presta atenção no que acontece de 2017 para 2018. Ela renegocia a dívida, faz alongamento de dívida e conversão de dívida em ações e com isso a dívida da empresa cai para 16 bi. Em 2019 ela sobe um pouquinho para 18 bilhões de reais e agora em 2020 a gente tem, somando o primeiro e o segundo, uma dívida líquida de 20 bilhões de reais. O caso da Oi é um caso complexo. A gente tem uma empresa com mais de 50 mil credores, uma empresa que deve bastante e que a nova gestão vem trabalhando para transformar os seus ativos em uma coisa que tenha valor para o acionista ou se não para outras empresas que queiram comprar suas operações. Ela fez uma segmentação de 4 unidades produtivas independentes, que são as chamadas UPIs, e investiu muito pesado na Infraco, que é a UPI das fibra óticas, para poder gerar valor com esse novo ativo e ter uma atuação um pouco mais diferente das outras empresas. Tanto a TIM quanto a Claro, quanto a Vivo, falaram que a sua atuação com a fibra ótica foi muito bem estruturada, que ela transformou um ativo que tinha tipo zero de valor em um ativo de valor quase ali de 15 bilhões de reais, que o próprio BTG Pactual já queria comprar, mas ela resolveu não vender. E falando em vender, outra UPI, outra unidade produtiva independente, que é a de redes móveis, está sendo cotada aí para ser vendida na casa de 16,5 bilhões de reais. A Oi busca se desfazer dos seus ativos para poder sanar a sua dívida e focar realmente naquilo que interessa. Para poder gerar valor e fazer uma atuação mais focada no resultado, a nova gestão vem fazendo de tudo, inclusive nesse sentido, eles pretendem fazer uma assembleia geral com os credores para poder fazer um ajuste no seu plano de recuperação judicial. A Oi está em recuperação judicial, caso você não saiba. O maior credor da Oi, no caso, além dos bancos e dos pequenos credores, a gente tem a Agência Nacional de Telefonia. Então, assim, é preciso a gente olhar para o caso da Oi com um pouco de cuidado. A gente olha a nova gestão, trazendo a fibra ótica, trazendo redes móveis, tentando se desfazer de ativos, tentando alongar e renegociar e converter dívidas em ações. Tudo bem. A Infraco apresentou um grande resultado nos últimos tempos ali, apresentou lucro na Infraco, mas quando a gente olha para as outras operações, existem alguns problemas que a gente precisa ajustar ainda. Então eu vou fazer uma apresentaçãozinha um pouco rápida aqui sobre a Via Varejo, caso você não conheça. A Via Varejo é uma empresa do ramo de varejo, tem tanto atuação física quanto digital. A Via Varejo, para você que nunca ouviu falar, ela é dona das marcas Ponto Frio, Bartilha, Extra.com, a Zaplog e, claro, a Casas Bahia, conhecida de muitos. Em termos de estrutura física, a Via Varejo é a maior de todas aqui no Brasil, com mais de 1.073 lojas espalhadas por todo o Brasil. Para poder chegar à conclusão se Via Varejo ainda compensa, tanto Via Varejo quanto o IBR, que a gente vai tratar aqui, eu peguei a dívida da empresa de 2016 até aqui, a dívida líquida, também os resultados financeiros, lucro, entre outras coisas, para poder chegar à conclusão se realmente a empresa mudou alguma coisa e o que mudou da questão antiga para a nova questão da Via Varejo, para a nova gestão, para a Via Varejo que a gente conhece agora, que já está beirando os 20 reais.
Então, em 2016, a gente tinha uma dívida na Via Varejo de 937 milhões de reais. Essa dívida que eu tô falando para vocês é a dívida líquida, o resultado da subtração entre a dívida bruta pelas disponibilidades, que é o dinheiro que a empresa tem em caixa. Em 2017, essa dívida caiu um pouco para 733 milhões de reais, mas em 2018 voltou a aumentar, beirando quase 1 bi de reais, com 999 milhões de dívida líquida. Em 2019, a empresa teve uns resultados meio complicados e teve que aumentar a sua dívida, chegando em 2,155 bi, e agora em 2020 o que a gente tem, se você for olhar lá no Fundamentos, na DRE da empresa, a gente tem uma dívida líquida de 3 bi. Uma coisa que você precisa desmistificar na sua cabeça é entender a dívida como uma coisa ruim. Aproveitando que você está aqui para te ensinar um pouco mais, às vezes os juros da dívida, que é o que a empresa paga por carregar aquela dívida, por pegar aquele dinheiro, é menor do que a rentabilidade que ela vai ter em suas operações. Existem métricas para você olhar se essa rentabilidade está de acordo, se está compensando para a empresa dever desse tanto ou não. Existem empresas que têm dívida porque quer, então por isso que a gente chega numa dívida líquida negativa. Então entenda primeiro que dívida não é uma coisa totalmente ruim, aquele demônio de 7 cabeças que cospe fogo pelas ventas. Não é bem assim. Então agora que você já sacou a dívida, vamos olhar para os resultados da empresa. Em 2016 a empresa gerou um prejuízo, quando a conta não fecha, de 1 bilhão de reais. Em 2017 a coisa mudou um pouco mais e ela teve um lucro líquido de 195 milhões de reais ao final do exercício anual. Olhando para 2018 a coisa se agrava um pouco mais e a empresa tem um prejuízo de 267 milhões de reais. Em 2019 a gente viu um fechamento ali, um lucro de 78 milhões de reais. Sempre aquela balança, sempre uma coisa mais complicada. E agora em 2020, até onde a gente sabe, tanto o resultado do primeiro trimestre, tanto do segundo trimestre de 2020, a gente viu números muito bons. Então agora que você já viu a empresa em números, a dívida e o lucro, para chegar na conclusão se compensa ou não comprar Via Varejo em 2020, a gente precisa olhar o que mudou na empresa, o que fez a Via Varejo chegar até aqui, apresentar esses ótimos resultados e saltar de R$5 para chegar em 20. Primeira coisa que mudou foi a aquisição da empresa de logística, que eu já falei para vocês aqui várias vezes, que é a Zaplog, no qual a empresa adquiriu uma empresa do ramo de logística para entregar os seus produtos. As varejistas como um todo precisam pegar o produto, fazer contratos com empresas do ramo de logística que entregam a mercadoria, e com isso ela tem uma margem ali, ela tem um custo, e com isso ela tem que jogar esse custo na margem final dela para chegar num resultado positivo. Agora, quando é a própria empresa, com meio de outra empresa que ela adquiriu, faz esse procedimento todo, ela acaba tendo uma margem de lucro muito maior e ela pode fazer esse tipo de serviço para outras varejistas, por exemplo, como Magazine Luiza, como B2W, inclusive a Ravan, se for entrar na Bolsa de Valores também. Então, assim, adquirir uma empresa de logística é uma coisa que muda completamente a forma de atuação da Via Varejo. Outra coisa que mudou também foi a gestão. Roberto Fulkerberg entrou de vez ali na empresa, voltou porque ele já era funcionário, o Klein voltou para a diretoria da empresa também, mas o que mudou então com a entrada desses dois caras no negócio? Além da forma, da habilidade de gestão deles, a questão do plano de opções das ações de Via Varejo, que eu já falei também em alguns vídeos aqui no canal. O que a gente precisa resumir então é que os próprios executivos, as pessoas que controlam a empresa, têm um interesse ali de mudar a operação e fazer a coisa sair redondinha, porque eles ganham no final das contas tanto com o reconhecimento da sua capacidade profissional, mas também em grana mesmo, que é o que importa. E a outra coisa também foi a tecnologia. A Via Varejo investiu pesado em tecnologia e hoje em dia vem aumentando cada vez mais a porcentagem da receita que vem de operações online por meio do seu marketplace, lançou o aplicativo da Casas Bahia, também fez a digitalização das suas lojas, então assim, foi muita digitalização. Olhando para a Via Varejo, a gente vê um cenário muito promissor. A empresa fez alongamento de dívidas, que eu resolvi não trazer aqui em mais detalhes. Além do alongamento de dívida, além da troca da gestão, além do plano de opções para os controladores, para os chefes da empresa, para os executivos chaves da empresa, como diz no relatório. Além disso tudo, a gente tem uma empresa de tecnologia que se digitalizou e fez o marketplace virar, e a empresa que ela adquiriu, que é a Zaplog de logística. Mas respondendo a sua pergunta, com relação à Via Varejo, eu me mostro ali um pouco mais otimista. A empresa mostrou muito resultado, veio com a atuação digital muito focada e fez uma atuação muito diferente do mercado, fez como se fosse em tempo recorde a digitalização da empresa. Hoje a gente já olha para os múltiplos da empresa com uma coisa muito mais digital, com maior volume de vendas. Nesse momento agora que a maioria das suas lojas fecharam, ela conseguiu segurar
a barra, a gente viu crescimento na receita online, a gente tem lançamento de novos aplicativos, tanto da Casas Bahia, que já foi lançado, e do Ponto Frio, que está para ser lançado. O site extra.com, a empresa está cada dia mais incrementando, tem Wi-Fi grátis nas lojas da Casas Bahia, e nisso ela vai fazendo um mapeamento, tem como você fazer tour hoje em dia em algumas lojas da Casas Bahia, da Ponto Frio, um tour online para saber onde é que está cada produto. Então assim, foi uma digitalização muito bem estruturada, então me mostra um pouco mais otimista com relação à Via Varejo, um pouco mais pessimista com relação à Oi. Realmente a nova gestão da Oi é muito bem estruturada, fez um ativo que não valia nada se tornar uma coisa muito boa, mas eu acho que o tanto que a empresa deve vai ser um problema se ela, dependendo da forma com que a Assembleia Geral dos Credores vai acontecer. Então eu espero deixar claro aqui na sua cabeça o que eu penso, qual que é a minha forma de pensar, lembrando sempre que isso aqui é o meu pensamento com relação a cada uma dessas empresas, e espero que você tenha gostado, entendido sobre o cenário geral. É claro que isso aqui é um panorama geral, tem muita coisa no meio, tem muitos outros detalhes que você precisa estudar, mas isso aqui foi uma explanação geral para você entender um pouco mais sobre essas duas empresas. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui, e se você me conhece, já sabe que está na hora de você se inscrever e agora rodar aquela vinhetinha safada. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not